Aleluia! Ainda de pé, ainda de pé. Aleluia! Glória a Jesus. Pastor Matias, chega aqui. Eu tenho observado desde ontem a linhagem da mensagem que tem sido ministrada aqui ontem à noite e hoje pela manhã. Como diz o bom paraíso, não perca o fio da meada. Glória a Jesus. Obrigado, pastor. Meus amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Está ligado? Glória a Deus. Oh, glória. Quem é pentecostal, levante as mãos e glorifique ao nome de Jesus. Maravilha. Queridos irmãos, convido a todos para que abram a palavra de Deus. Marcos capítulo 16, versículos de número 3 e versículo de número 4. Marcos, capítulo 16, versículos 3 e 4. Pode dar glória, porque você não me atrapalha. Oh, glória a Deus. 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 Toda a honra e toda a glória seja dado a Jesus. Glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículos 3 e 4. Alegria poder ser ministrado pela vida do Danilo, um filho do coração, porque eu tenho um grande carinho e respeito. E Ariane, casal jovens obreiros, tem feito a diferença por onde tem passado. Eu me sinto privilegiado de tê-lo como alguém próximo, não só da minha pessoa, mas como também da minha família. E Salomão Tiazaf, nós temos o Danilo. Eu seja louvado pela vida e pela unção que ele carrega. Estava agora em Açu, no Rio Grande do Norte, onde ele teve uma noite antes. Eu estava também com um príncipe, o Rafael Oliveira. Eu estava falando ao Rafael quanto é difícil para eles quando eles se encontram com pessoas, colegas, às vezes tem inveja daquilo que eles carregam da parte de Deus. Em vez de glorificarem a Deus pela vida dos meninos que Deus está usando, um com a viola, o outro com o teclado, fica batendo neles. Quando na verdade todos nós somos um time, somos uma equipe, somos um time trabalhando para Jesus. Inclusive, quando eu estou com eles assim, eu nem gosto de falar muito. Falo pouco e já chamo ele aqui para a gente fazer o trabalho juntos. Quem crê que Deus quer ainda falar ao coração da igreja através da palavra? Desde ontem nós estamos falando sobre Jesus. É o tema de vocês, o nome sobre todos os... O nome sobre todos os... Nós caminhamos com Jesus ontem até o Getsemane. Terminamos hoje pela manhã a cruz. E nós precisamos tirar ele da cruz e ainda terminar com o sepulcro vazio hoje à noite. Tem fôlego para mais um pouquinho ou não? Verso 3 e verso 4.
Está escrito assim: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Diga comigo bem forte: quem revolverá? Para ficar mais simples e todos chegarmos juntos, diga: quem removerá? A pedra do sepulcro? Verso 4 diz assim: e olhando viram, já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Antes de você se assentar, ainda sobre os seus pés, vou dar um spoiler do que eu vou pregar. Se não der glória a Deus agora, eu não volto o ano que vem, só de raiva. Por quê? Porque no verso 3 tem um problema. E qual é o problema? A pedra. Qual é o problema? Qual é o problema? E a pergunta que não quer calar é: quem vai remover a? Só que esse é o verso 3. Se no verso 3 tem um problema, no verso 4 o problema foi resolvido. Porque a pedra já foi removida. Diga bem forte com um sorriso: 9h15, ou se não for 9h15, dá faltando 15 para as 3. Só não dá para ficar com a cara feia, senão vai escandalizar o vaso que está do seu lado. Faz de conta que você está cheio de dinheiro na conta. Você não crê em profecia? Vira para duas pessoas e diga assim: ó, Deus vai remover a pedra. Pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, o culto pentecostal é um culto diferente de qualquer um outro culto realizado em qualquer outra instituição. A verdade é que esse culto, principalmente depois de louvores tão ungidos que o Danilo ministrou para a glória de Deus, nós já poderíamos pegar esse microfone a 1000 por hora e já terminarmos daquele jeito. Todavia, para que a festa seja completa e termine debaixo do propósito que Deus começou desde ontem à noite, eu preciso agora da ajuda do Espírito Santo e conto com uma boa educação de vocês, boa educação dessa juventude da Almadissã, para que eu faça uma exposição bíblica. Então olhe para cá. Como já recapitulei, nós iniciamos ontem à noite falando de Jesus e caminhamos com ele até o Getsemane. Hoje pela manhã, encerramos a mensagem debaixo de muita glória, Jesus batizando com o Espírito Santo, renovando os irmãos, com Cristo Jesus consumando a sua obra através da sua morte na cruz. Eu deixei bem claro aos irmãos, biblicamente, teologicamente, doutrinariamente, a morte de Jesus na cruz aconteceu 3 coisas. Primeiro, o pecado foi vencido. Segundo, a morte foi vencida. E terceiro, Satanás foi vencido. Quando você ouvir alguém por aí, desavisado, dizendo que a morte venceu a Jesus, você pode dizer a esta pessoa: é um equívoco, já que a morte é consequência do pecado. Romanos capítulo 5 diz que através de um homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado, a morte. Romanos capítulo 6 diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor disse a Adão, quando ele pecou: és pó, e ao pó retornarás.
porque é consequência do pecado. Como que a morte vai vencer a Jesus, se Jesus é santo? O escritor diz que ao homem está determinado morrer uma vez só, vindo depois disto o juízo. Jesus é eterno, Jesus é santo. A morte não teve poder contra Jesus, porque Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em tudo e em todas as coisas, assim como nós, porém sem pecado. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo escrevendo disse que ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isaías 53:6, o texto diz que Deus fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. Se você lê Bíblia, você sabe. E Gálatas 3:13, Paulo disse que Jesus é o bendito que se fez maldito para nos resgatar da lei da maldição. O pecado rodeou ele, mas não teve força. Jesus não pecou. Jesus é santo. A morte até rodeou. Meio chegou atrasada. Por quê, pastor? Primeiro, porque 1000 cai do lado, 10.000 do outro lado, e você não é atingido. E eu não sei se vale glória a Deus, mas só a título de informação, porque eu sei que aqui tem um grupo de pregadores que eu já falei para eles que eu vou entrar no grupo deles lá para dar uma palavra. Só a título de informação. E aí, se não der glória a Deus agora, está mal. A morte morreu no Calvário. E bugou a mente de alguém agora, vou explicar. John Owen escreveu sobre a morte da morte na morte de Cristo. Eu vou devagar para você pegar a morte, da morte, na morte de Cristo. A morte morreu na cruz. A morte morreu no Calvário. Jesus venceu a morte na cruz. Jesus eliminou a morte, venceu o pecado, venceu a Satanás. E só tem um detalhe, qual, pastor? João 19:38, tiraram o corpo dele da cruz e a cruz ficou. E agora o que vai acompanhar a Jesus a partir de agora são as marcas, porque a cruz tem hora e dia marcado para ficar para trás. O que acompanha ele são as marcas. É com as marcas que ele prega para Tomé. É com as marcas que ele dá aula de teologia no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, e eles não sabiam que era Jesus. Mas quando eles entram na casa e vê Jesus pegando o pão e colocando para cima e dando graça, alguém olha e reconhece as marcas. Porque tem gente que vai ter dificuldade de nos honrar, mas vai ter que reconhecer, ele tem marca, ela tem marca. Crente bom é crente que tem marca. Escuta isso. Tiraram o corpo dele da cruz. Deus levanta José de Arimateia e Nicodemos. Eu poderia pregar sobre os dois, mas não é a mensagem. Mas só a título de informação para quem gosta de Bíblia, José de Arimateia não aparece antes daqui nem depois daqui, só aparece em João 19:38, para fazer uma parte que, se ele não se levanta para fazer, ninguém mais poderia fazer. É ele quem vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Por quê, pastor? Porque tem gente que vai aparecer pouco na história, mas vai entrar para a história. O Nicodemos falou: eu também tenho uma semente, tenho 100 libras de mirra misturado com aloés.
A título de informação, a vida de Jesus começou com mirra e terminou com mirra. A grande diferença é que começou com pouca mirra e terminou com muita mirra. Porque tem gente que até diz, começou na unção, mas vai terminar gelado. Tem gente que diz, começou bem, mas vai terminar mal. Só tem um detalhe, qual, pastor? Todo o esforço que aqueles 2 discípulos fizeram, eles não conseguiram cumprir o ritual como a tradição dos judeus ensinava. E se eu fosse descrever de forma cultural, eu iria mostrar para vocês que tinha todo um processo para o sepultamento do corpo de um judeu. Nunca se fazia da tarde para a noite, se fazia da manhã para a tarde. Pegava-se o corpo, colocava-se dentro do sepulcro, em cima da pedra, virava de um lado para o outro, dava banho com água morna. Depois do banho com a água morna vinha o processo de escovagem, unhas, pés, mãos. Depois vinha 2 conjuntos de faixa. Primeira qualidade de faixa, pescoço para cima, segundo pescoço para baixo. E esse processo durava de 5 a 7 horas. Como era feito dentro do sepulcro, não se fazia da tarde para a noite, se fazia da manhã para a tarde. Jesus morreu no pôr do sol da sexta-feira. Como Jesus morreu no pôr do sol da sexta-feira, o máximo que José de Arimateia e Nicodemos puderam fazer foi pegar o corpo de Jesus, até colocar as poucas especiarias que eles tinham, envolver o corpo de Jesus com lenço e lençol, colocá-lo dentro do sepulcro. E Mateus capítulo 27, versículo 60, o texto diz que eles fecharam a porta do sepulcro e se foram. As Marias estão de frente do sepulcro. Mateus capítulo 27, versículo 55 diz que essas mulheres acompanharam a Jesus desde a Galileia, começo. Lucas capítulo 8, versos 1, 2, 3 e 4. Eu só sei falar de Bíblia. Elas viajaram as Marias, colocavam as mãos na bolsa para patrocinar o ministério de Jesus. Os discípulos da época só davam despesa. E o que me chama a atenção é que se elas estão no começo, agora estão no meio. Lucas capítulo 23, versículo 49. A Bíblia diz que elas estão à distância, mas nas proximidades do Calvário. E o texto diz que elas assistiam todas aquelas coisas. Elas estão no começo, estão no meio, estão no fim, estão na vida e estão na morte. Não sei se vale glória a Deus, já vou pregar, já já. Mas eu preciso construir isso daqui para você entender que nem todo mundo que começa com você vai terminar. Tem gente que até começa, mas não vai até o fim. As Marias começaram com ele e terminaram com ele. Pastor, fundamenta, lá vai. O Pedro negou, o Judas traiu, os outros o abandonou, mas as Marias foi até o fim. E por quê, pastor? Porque o que o texto está nos ensinando é que geralmente quem vai até o fim conosco são pessoas que não criamos expectativas. Às vezes a nossa expectativa está no Pedro, no Tiago e no João. Mas as Marias, que simboliza a ala frágil, aquelas que ninguém dá nada, são elas que vai até o fim com Jesus.
Elas foram as primeiras a chegarem e foram as últimas a saírem. E se você ler o texto com calma, você vai ver que enquanto todos foram para dentro de uma casa, fecharam a porta e lá ficaram com medo, as Marias, parece que eu estou vendo uma olhando para a outra e dizendo: abriu-se uma oportunidade. Para o quê? Para prestar uma última homenagem para ele. Por quê? Porque todas estas Marias, em algum momento da vida delas, elas tiveram um encontro com Jesus e a vida foi transformada. Parece que eu estou vendo uma olhando para a outra dizendo: abriu-se um precedente para fazer uma última homenagem. E a gente sabe que tudo que a gente fizer para ele agora não vai trazer a vida de volta para ele. Todavia, nós precisamos homenageá-lo, nem que seja a última vez. E aí eu nem vou ficar vermelho para falar o que eu vou falar, porque eu vou falar para a gente apanhar juntos aqui. Eu não vou apanhar sozinho. Lá vai. Por quê? Porque tudo que essas mulheres estão fazendo por Jesus, Jesus não está vivo, Jesus está morto. Morto não pode retribuir o bem que eu estou fazendo para ele. Morto não pode devolver em forma de gratidão o que eu estou fazendo para ele. Morto não reage, morto não tem reação. O que as Marias estão nos ensinando é que a adoração a Jesus é independente de qualquer coisa. O que elas estão ensinando é: se ele abre a porta, eu adoro. Se ele não abre a porta, eu adoro. Se ele curar, eu adoro. Se ele não curar, eu adoro. Se ele fizer, eu adoro. Se ele não fizer, eu adoro. A adoração é um estado de espírito, é circunstancial. E o que as Marias estão ensinando é: nós vamos adorá-lo. Só que pega essa, por quê? Porque a Bíblia diz, já vou pregar. O tema da minha mensagem nesta noite é as 3 mensagens do sepulcro vazio. Mas eu preciso costurar isso daqui para você pegar, e você já entendeu como eu prego desde ontem. Já as coisas pegam. Mas eu preciso que vocês me ouçam, por quê? Porque lá vai as Marias. Marcos capítulo 16, versículo 1, o texto diz que elas compraram especiarias. Lucas capítulo 24, versículo 1 diz que elas prepararam as especiarias. É a mesma coisa, pastor? Não, é 2 coisas distintas. Preparar e comprar são 2 tipos de investimento. Primeiro, no tempo, prepararam. Segundo, compraram, aquisitivo. O que as Marias estão fazendo é o melhor. A sexta-feira se foi, o sábado do silêncio acabou. Mateus 28, 1, Marcos 16, 1, Lucas 24, 1, João capítulo 20, versículo 1. Ambos os evangelistas dizem que era o primeiro dia da semana. E lá vem quem, pastor? As Marias. Só tem um problema. Qual, pastor? Marcos 16, 3. A pedra. Quem vai tirar? A pedra. Quem vai remover? A pedra. Quem vai arrancar? A pedra. Escuta e estuda comigo. Por quê? Porque a gente romantiza. Mas quando o texto diz que a pedra era muito grande, isso daqui não é uma hipérbole, isso daqui é literal. A história chega a dizer que essa pedra pesava cerca de 2 toneladas. Para fechar o sepulcro, meu filho, foi fácil. Sabe por quê?
já estava dentro de uma canaleta. Como era uma descida, alguém vem, fez força com o pé, a gravidade fez o resto, fechou o sepulcro. Fácil. Agora, para tirar a pedra do sepulcro não era tão fácil. E a história diz que era cerca de 10 a 15 homens que deveria fazer muita força para tirar aquela pedra de lá. Só tem o detalhe que o texto não nos fala, mas está aqui nas entrelinhas. O que? Na cabeça delas, o problema é só a pedra. Mas tinha mais dois problemas. Segundo, tinha guardas. Terceiro, tinha o selo do governador. Quem conhece Bíblia sabe que durante o sábado à tarde, alguém foi até Pilatos e disse: olha, aquele embusteiro falou que morreria. Morreu. Mas ele também falou que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Então tem que reforçar a segurança. E se no capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos tem cerca de 16 soldados fazendo a guarda de Pedro, você já parou para pensar a quantidade de soldados que tinha no sepulcro? Devia ter muita gente lá. O selo do governador também está lá, meu filho. D.A. Carson chega a dizer que quem mexesse naquele selo poderia pagar com a sua própria vida. As Marias não têm conhecimento do selo e dos soldados. No texto, o problema para elas é a pedra. Quem vai tirar? Quem vai arrancar? Quem vai remover? Agora, se não der glória a Deus, eu jogo água na chapinha da irmã. Lá vai. Por quê, pastor? Porque quando elas chegam lá, a pedra meu Deus do céu. E até os músicos aqui são crentes, irmão. Tem congresso por aí que chega a hora da mensagem, os músicos saem, eles estão tudo aqui, ó. Os caras são crentes, hein? Vou repetir para ver se essa juventude já cansou ou ainda está animada. Lá vai. Quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Porque a primeira coisa que tem que ficar bem claro para nós aqui nesta noite é que nós estamos aqui e Deus já está lá. Você está preocupado com amanhã? E Deus já está lá. Nós estamos aqui perguntando: como será quando a gente chegar lá? E Deus já está falando na minha boca: vai adorando, porque quando você chegar lá já está feito. Meu Deus. Catuca quem está do lado e diga: prepara o cinto, porque o pregador vai começar a pregar agora. Vai lá. Não, você não falou. Me ajuda, senão eu não volto. Catuca quem está do lado e diga: prepara o cinto, porque a mensagem vai vir agora. Porque a pergunta que não quer calar é: meu filho, quem foi que removeu essa pedra? Quem foi que tirou essa pedra? Quem foi que arrancou essa pedra? Como a Bíblia responde
estude a própria Bíblia. É só você ler Mateus capítulo 28, versículo 2. O texto diz que o céu se abriu, desceu um anjo do céu e chegou removendo a pedra. A primeira palavra que eu vou liberar é: quem fechou é de baixo, mas quem vai abrir está vindo de cima. Quem fechou manda embaixo, mas quem vai abrir manda em cima, manda embaixo, manda em qualquer lugar. Vou liberar para quem tem glória na boca. No encerramento desta festa, o Espírito da profecia já está liberando a palavra. E qual é, pastor? A última palavra não vem de baixo, a última palavra vem de cima. Só que eu vou desossar isso daqui para quem gosta de Bíblia. Posso ou não? Olha, vocês são animados mesmo, hein? Tem paciência para ouvir mais 10 minutos ou não? Posso liberar? Por quê? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que quem fechou é de baixo, mas quem vai abrir? Porque a gente é dos Remifly de Jeová, mas com Bíblia. Vocês que são pregadores, dá lugar, entra no manto, mas primeiro prega Bíblia. Eu vou entrar naquele grupo lá, hein? E quem não tem chamada vai sair dele, não vai aguentar. Segura aí para dar glória agora. Por quê? Porque a segunda coisa que precisa ficar muito claro é que o anjo desceu e chegou removendo. Ação contínua. Chegou removendo, chegou removendo, chegou removendo, chegou removendo, chegou resolvendo, chegou colocando tudo no lugar. O anjo não chegou, contou até 10 e disse: deixa eu ver o que tem que fazer. Não, já chegou sabendo o que tinha que fazer. Você está feliz? Agora eu quero ver se tem glória. Lá vai. Chegou removendo. Remover, revolver, não é afastar. Remover é tirar completo, é arrancar completo. Ai, meu Deus do céu. Me perdoa, é que eu fico empolgado quando eu começo a fazer uma exposição bíblica. Meu Deus do céu, você não vai entender agora o que eu estou sentindo aqui dentro, porque eu estou pregando a mensagem mais importante que a igreja pode pregar, que é sobre a ressurreição de Jesus. E eu vou liberar para quem tem glória. É para acordar na pua inteira agora. Lá vai. Porque remover ou revolver, na língua grega, a preposição é ex, de eclésia. Eclésia de dentro para fora. Ou seja, ex de dentro para fora, de dentro para fora. O que é isso, pastor? Seja mais simples, lá vai. O sepulcro do meu Jesus é o único que não foi aberto de fora para dentro, foi aberto de dentro para fora. E se der glória muito alta, eu pulo aqui, hein? Porque eu nasci no fogo e não me contento com fumaça. Se tem 2 canelas de fogo, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Joga a mão e abre a boca para adorar.
Pega na mão de quem está do teu lado, até porque pentecostal muito educado fica feio. Pega na mão dele, chacoalha a mão dele. Se ele não falar nada, chuta a canela dele, pisa no dedão dele e diga para ele: dê glória, porque o Cristo está vivo, 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 vivo. Já começou a batizar. Pega! Soba! Um minuto de glória, sobe o nível. Sobe. E aí na galeria tem glória também. Levante as mãos para os céus agora. Um minuto de glória. Quem está morto fica com a boca fechada. Quem está vivo adora. Quem está vivo adora. Pega. 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 Urabacanda arabaia. Satanás se levantou com muita fúria, cara, para acabar com a festa de vocês. Caiu a casa, Satanás. Pega! Pega, pega, pega! Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá. Porque ele
Number one. Estou falando até inglês agora, Danilo. Número 1. Oi, ele está vivo. Com todo respeito, nós não estamos adorando Charles Dazer Russell. Não estamos adorando Guilherme William ou Miller. Não estamos adorando Hitler ou Buda. Não estamos adorando Confúcio ou Joseph Smith Jr. Não é o Deus que o salmista Davi apresenta na Bíblia dos crentes do Salmo 115 e dos amigos católicos do Salmo 113. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Tem garganta, mas nenhum som sai da sua boca. O Cristo dessa igreja é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, Defensor dos fracos, Luz do mundo, Sal da terra, Onipotente, onipresente, onisciente, a raiz de Jessé, o Cordeiro Pascual, a estrela da manhã, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jeová Jireh, Shalom, Nissi, Rafá, Samar, Yeshua HaMashiach. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Quem quer poder, sai do seu lugar e corre aqui agora. Agora vem, 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 vem. Pegou, 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 pega, 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 pega.
mãos para cima. Levante as duas mãos agora. São 21 horas e 24 minutos da noite deste dia. Número 1, a porta foi removida. Número 2, quem abriu veio de cima. Número 3, o sepulcro está vazio. Número 4, ele está vivo. Nós não estamos adorando um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos um Cristo que esteve morto, mas agora está vivo. Vivo. 1 Coríntios capítulo 14, versos 1, 2, 3 e 4, Paulo deixa claro que nem a morte dele, nem a ressurreição dele foi um acidente. Verso 14, Paulo diz que se Cristo Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a nossa pregação, em vão seria a nossa fé. Verso 20 diz, Júnior, mas Cristo Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, e por isso foi-se feito primogênito dentre os que dormem. O Cristo vivo vai vir buscar uma igreja viva. Marca isso. Sermões mortos produz crentes mortos. Se faltar unção no púlpito, vai faltar unção nos bancos. Mas hoje vai ser fogo cruzado aqui. Vai vir fogo daí para cá e fogo daqui para lá. Nós vamos terminar essa festa debaixo de glória. O Júnior me informou que ontem à noite, enquanto eu estava pregando, o demônio da morte estava agindo dentro dessa cidade. Inclusive antes de chegar aqui no púlpito, lá embaixo, ele sentiu de orar pela minha vida. Ele terminou de orar e me disse: pastor André, tem uma fúria muito grande contra essa festa. Foi ele falar da fúria, o meu celular caiu, quebrou um pouquinho. É porque Satanás fez de tudo, pastor, para que as coisas não acontecessem. Deus sabe como a gente chegou aqui. Esse moço cantou 3 vezes ontem, dormiu pouco. E a gente sabe da nossa empreitada, da correria que é. E tudo que o diabo pode fazer para nos travar, através do cansaço, ele faz. Só tem um detalhe: vocês não trouxeram estrelas aqui, vocês trouxeram gente de verdade. Porque a artista gospel fica fazendo meio campo. Pregador de verdade, cantor de verdade, se for pra gente morrer, eu morro em cima desse púlpito, cara. Você está entendendo? Se for para mim tombar, eu tombo aqui, rapaz. Mas tem que ficar o nosso melhor aqui hoje. Levante as tuas mãos para cima agora. Quero ver se tem pentecostal aqui agora. Fica de frente para alguém que está do teu lado. Só não toca nele ainda. Só estende a tua mão na direção dele. Aí atrás, na galeria. Depois do 3, eu vou pedir para você pegar depois do 3 na mão dessa pessoa. E assim como a frieza pega, o poder de Deus também pega. Aonde tiver caroço vai desaparecer. Quem ainda não fala em línguas vai falar agora. E se sentir vontade de pular, se segure, lá vai. Aonde tem glória aumenta. 2, seja cheio agora. 3, pega. Pegou.
Que se levante advogados, juízes, promotores, médicos, terapeutas, psicólogos, empreendedores. Que você se forme, que você estude, que você tenha uma renda passiva, que você conheça a tecnologia, potencialize o dom natural, o dom de Deus. Só não se esqueça de uma coisa: antes de tudo, seja cheio do Espírito Santo. Que Deus nos dê vereadores, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, mas que sejam cheios, que tenham a ciência, que carreguem a presença de Deus. Os meninos que estudam comigo, eu cobro deles. Inclusive quem está comigo no meu grupo, se não faz um básico de teologia, eu já arranco fora. Tem que conhecer, filho. Vai estudar teologia, vai conhecer o hebraico, vai conhecer o grego. Só não se esqueçam de uma coisa: antes de tudo, seja cheio do Espírito Santo. Cadê você que entrou aqui hoje e está afastado, mas já entendeu que o Espírito Santo está te chamando? Cadê você? Aonde você estiver, eu preciso orar pela sua vida. Vem, não saiam daqui, podem ficar aqui, por favor, não se movimentem. Fiquem no Espírito agora orando comigo, porque nós precisamos orar por esse irmão, por essa irmã que se afastou do Evangelho. Se você estiver do lado de alguém, ajude essa pessoa a vir aqui. Jesus disse: esforçai-vos para que entrem pela porta. Cadê a primeira pessoa? Cadê a primeira pessoa? Eu parei, pastor, mas eu quero voltar para Jesus. Cadê a primeira pessoa? Aonde você estiver, vem filho, vem filha, vem, aonde você estiver. Cadê a primeira pessoa? Tá vindo. Eu te amo tanto, enxugar tá vindo. Tem mais alguém vindo? Tem mais. Abre os corredores. Tá vindo aqui, ó. Tá chegando o segundo. Filho, eu quero ser teu Deus. Tá chegando o terceiro. Eu te amo. Tá chegando. Tá chegando o quarto. Glorifica. Traz ela. Filho, eu quero ser. Traz ela. Coloca ali no meio. Por que me querem tanto assim? Porque eu te amo. Vem mais pra frente, filho. Tá chegando o pastor Ezequias. Quantas pessoas já? Você me ajuda, filho? Quantas pessoas? Quantas pessoas? 4 pessoas já chegaram aqui. Vale 4, glória a Deus ou não? 1, 2, 3, 4. Tá vindo a quinta. Tira o pé do chão e abre a boca pra adorar. Eu te amo tanto,
Enquanto o Danilo canta aquela assim, ó, na tormenta me livrou, Deus problema. Eu não sei cantar. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha Tá ouvindo mais? Vai cantar. E mudou minha vida inteira. Abre o coelho. Me vestiu com nosso horário está apertado. A gente vai mastigar um trem ali, como diz os mineiros, e hashtag partiu. Mas por você dá para segurar mais um pouquinho. Vem. Vem. Não tem mais ninguém? Vou passar quem é de direito para orar por essa multidão, que é o nosso pastor, ou a quem o pastor designar. Cadê os meninos que são pregadores aqui? Levante as mãos. Vou dar um conselho para vocês. Não queiram voar sem antes ter compromisso com a igreja local. Eu viajo o Brasil e o mundo, mas eu faço parte da diretoria da minha igreja em Osasco. Estou dando um conselho para eles. Já ouço o Senhor agora. Então, tenha um compromisso com a igreja local, tá bom? Respeitem o vosso pastor. E quando vocês forem pregar em alguma igreja, saibam de uma coisa: vocês não são os pastores da igreja. Nós terceirizamos o trabalho, só somos pregador. O pastor, de forma generosa, está me emprestando o barco dele para me pescar. Então nunca se esqueçam disso. Me coloca no grupo lá que eu vou ter uma conversa com vocês. Está vindo mais uma. Me chegou na internet. É aqui? Essa câmera aqui? Esse negocinho que está olhando para mim aqui? É aqui que tá? Esse trenzinho aqui? Ali é uma câmera, é? Oxente, é câmera. Olha só. Você vai ficar aí? Vai esperar mais o quê? Jesus te ama. Me chegou na Vem, coloca aí, ó. Eu quero Jesus. Escreve, eu quero Jesus. Aleluia, aleluia.
Nós vamos orar por essas vidas que aqui estão, se aceitando a Jesus como Salvador da sua vida, ou se reconciliando. Eu queria pedir o apoio dos nossos jovens, dos nossos irmãos que estão dando apoio aqui. Vocês levassem ali essas pessoas aqui no canto e anotassem o nome e o telefone, o contato delas. Nós precisamos acolher essas pessoas, precisamos discipular essas pessoas, em nome de Jesus, amém? Todos vocês que estão aceitando a Jesus como Salvador das vossas vidas, ou se reconciliando, vocês vão bem ali, e alguém vai tomar o nome de vocês, só o nome e o contato, tá bom? Para nós entrarmos em contato com vocês e começar a discipular vocês, aleluia, para vocês seguirem nessa caminhada e nunca mais largar Jesus. Estenda as mãos para o céu. Vocês que estão aceitando a Jesus agora como Salvador da sua alma, olhe para mim aqui agora, permita que ela olhe para mim aqui, essa moça, isso, por favor, olhe para mim agora. Vocês que estão aceitando a Jesus como Salvador das suas vidas, olhe para mim agora, diga assim: eu quero aceitar esse Jesus que foi pregado essas 3 noites aqui, essas 3 vezes aqui. Eu quero aceitá-lo como Salvador da minha alma, amém? Vocês podem dobrar o joelho de vocês aí, vocês podem se ajoelhar. Eu preciso de pessoas aqui para interceder em favor dessas vidas agora. Se puder, dobre o joelho do lado delas. Elas precisam nesse momento ser acolhidas. Elas precisam de um apoio agora desta igreja, da Assembleia de Deus aqui em Anapu. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e nós te pedimos em favor destas vidas que estão te aceitando como Salvador da sua alma. Meu Deus, eu quero neste momento te pedir que Tu escreva o nome deles no livro da vida. Pai querido e santo, nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu ordene uma bênção sobre essas vidas, sobre a casa dessas pessoas, e que em tudo na vida delas o Teu nome venha a ser glorificado para todos sempre. Amém.